Eu lembro que o Ronaldo fez uma pergunta muito legal, muito válida, Isso. principalmente no contexto daquilo que nós estávamos falando, porque era durante o período de perguntas e respostas. Agora eu só preciso me lembrar e contextualizá-la. Então, repete para mim, Wanda, por favor, qual é a pergunta, ou o Ronaldo pode reelaborá-la, se quiser. Wanda, posso complementar essa Sim, pergunta? Ronaldo, por favor, acho melhor você Bom, mesmo. bom dia a todos. Bom, por que eu fiz essa pergunta, Lindo? Porque eu já faço uma investigação já faz alguns anos, né? E eu costumo Sim, fazer aquela comparação entre o estado de sono profundo, do sonho e da vigília. Obviamente, esses três estados só existem para a mente, para o ser original, para a consciência original, isso não é real. Porque, para mim, principalmente a questão do sono profundo, para que eu possa presenciar a ausência, eu tenho que estar presente. Então, obviamente, se eu sim. vejo um estado de vazio no sonho profundo, eu tenho que estar presente como consciência original. Bom, eu vejo que, fazendo uma comparação com o sonho, no sonho, a mente, através da sua capacidade de criação, ela cria montanhas, rios, ou seja, cria todo um cenário e, além disso, a presença eu sou se mescla novamente com um corpo que não é o corpo da vigília, né? Só que tem uma Sim. coisa interessante. Quando eu estou no processo de sonho, eu tenho uma sensibilidade muito clara. Eu aperto a mão das pessoas, eu consigo sentir a textura, eu ponho o rosto dentro da água, eu consigo sentir o frescor da água, aquela coisa toda. Então, fica um questionamento. Durante a vigília, o processo não seria o mesmo? Ou seja, eu não vejo com os olhos físicos, assim como no sonho, eu não tenho olhos para ver, eu vejo tudo aquilo lá fora. Na vigília não seria o mesmo processo? Ou seja, eu não vejo com os olhos, mas é um ver totalmente diferente? Ou seja, e o externo, na realidade, não é externo, está acontecendo tudo dentro da mente. É uma pergunta muito complexa. Você tem estudado com a linha do Vedanta tudo isso, Ronaldo? Eu vou te ser sincero. Na realidade, eu tenho começado a pegar algumas coisas da Vedanta e existe uma dúvida muito grande internamente, porque nós temos que tomar muito cuidado, isso eu vejo em relação a mim, para não começar a alimentar a mente, não que eu não esteja estudando, mas tem que tomar um cuidado, porque isso é o fio da navalha, não começar a alimentar muito a mente com conceitos, né? Tem que tomar muito cuidado nisso. Eu acho que a Vedante é interessante, ela te dá um caminho, mas eu costumo aliar muito a questão prática, ou seja, a minha experiência real também. Sim. Ok. Então, você tem explorado um pouco do Vedanta, o mundo do Vedanta, né? Os Sim. ensinamentos do Vedanta. Isso eu Uhum. preciso saber. Então, é uma pergunta que não é uma pergunta, é uma montanha de perguntas. Sim. Então, a primeira coisa que eu vou querer elucidar para você é que o Vedanta é uma metodologia de ensino, é um corpo de ensinamentos que são absolutamente práticos, porque eles são baseados na experiência do indivíduo não examinada, tá? Nós vivemos a nossa vida totalmente extrovertidos, nossos órgãos sensoriais, a nossa mente é extrovertida e a gente, muito frequentemente, a gente não observa nossas próprias experiências. O ensinamento dos Vedantas em relação aos três estados de consciência ou de estados mentais do indivíduo durante o acordado, aquele que dorme e aquele que sonha, é exatamente um outro ensinamento, sempre baseado na nossa experiência, como você disse. Você está explorando esses três estados como uma ferramenta de ensino para você, sua experiência prática. Todos os ensinamentos do Vedanta, Ronaldo José ou Ronaldo Ronaldo José, José. né? Ronaldo José. Todos os ensinamentos Vedanta, eles são muito práticos, porque eles simplesmente eles dizem para a gente, ok, para
e analisa a sua própria experiência. Aí apresenta a lógica da nossa não experiência, que quase nunca a gente observa, que a gente, entendeu? A gente examina. Um exemplo muito simples. Um dos ensinamentos mais básicos do Vedanta é que, inerentemente, a felicidade, a segurança, o prazer, a alegria e o contentamento e a paz não é contido em nenhum objeto de experiência. E apresenta esse ensinamento de modo muito diversificado e complexo, com lógicas muito claras, até que o indivíduo perceba e reconheça de que, na verdade, não existe nenhuma felicidade ou segurança ou prazer ou satisfação ou paz em nenhum objeto, mas sim no sujeito. Então, são ensinamentos que, do ponto de vista da nossa experiência do dia a dia, a gente vem enganado. Maya nos engana e faz com que nós percebamos que a felicidade que nós obtemos quando obtemos algum objeto de desejo nos diz que que a felicidade estava no objeto. Então, do mesmo modo, todos os ensinamentos têm simplesmente como objetivo aquilo de evidenciar ou trazer à superfície ou individuar, ou tem uma outra palavra que eu estou procurando em português, que é de expor o mal-entendido, expor o mal-entendido e apresentar a lógica da nossa própria experiência de constatar diretamente o mal-entendido. Seguir a lógica das escrituras e a verdade. Não existe, fundamentalmente, nenhuma felicidade ou segurança ou prazer ou alegria em nenhum objeto. Esse é um exemplo somente. Todos os ensinamentos do Vedanta têm como objetivo somente esse, é o de expor o mal-entendido. Qual é o mal-entendido mais fundamental? Qual é a raiz da causa fundamental do sofrimento humano? É a identificação do ser que nós somos com objetos. E o objeto número 1 com o qual nós nos identificamos é o nosso corpo físico. Né? É óbvio. Por que a gente se identifica tanto com o corpo físico? Porque é um objeto que aparece na nossa consciência, mas é um objeto que é sempre ali, de constante. A gente acorda de manhã, você estava falando dos 3 estados, a gente vê esse objeto, que é o nosso corpo. Né? A gente vai para lá, vai para cá, esse corpo nos segue da toda parte. Então, existe essa identificação básica com o corpo físico, que é a identificação, que é a raiz de toda a problemática humana, do nosso sofrimento humano. Então, isso é para dizer que o Vedanta são ensinamentos que têm como objetivo expor todo esse mal-entendido, essas identificações errôneas, essas conclusões errôneas de uma mente extrovertida que está sempre, né, tendo que responder ao mundo dos objetos sensoriais, e a gente não examina a nossa experiência. Então, ela vai apresentar um ensinamento que vai provar para o indivíduo que ele não é o corpo físico, vai apresentar um outro ensinamento que vai provar para o indivíduo que ele não é o sistema fisiológico, os pranas, vai apresentar um outro ensinamento para provar ao indivíduo, examinando a sua própria experiência, que ele não é a mente, que ele não é o intelecto, que ele não é o ego, que ele não é o corpo causal, entendeu? O estado de Ananda Maya Kosha, de sono profundo, etc, etc. Por que eu estou dizendo isso, Moral? É porque o Vedanta não é uma filosofia baseada em conceitos puramente mentais, entendeu? É baseado fundamentalmente na experiência humana não examinada e tem como objetivo expor o mal-entendido de modo que o indivíduo possa ver por ele mesmo o mal-entendido e resolver, né, tendo presente. O Vedanta apresenta o mal-entendido e apresenta a lógica. O mal-entendido vem rotulado nas escrituras como a ignorância. A ignorância não é nada que devemos receber como um insulto. O universo inteiro é uma projeção da ignorância universal, da ignorância cósmica, entendeu?
Maya faz com que aquilo que é absolutamente um sem o outro, a consciência plena não dualista, apareça em dualidade como sujeito e objeto. Então, essa ignorância é universal, afeta todos nós nos identificamos com esse objeto que aparece em nossa consciência refletida, que é o corpo. Então, o objetivo do Vedanta não é encher a cabeça de ninguém com conceitos teóricos, entendeu? Mentais teóricos, mas sim expor ao mal-entendido, apresentar a ignorância, apresentar o conhecimento, de modo que o indivíduo possa sempre estar ali a aplicar o conhecimento na medida que a ignorância ela reapareça. É uma constante aplicação do conhecimento. Tá? Eu estou falando isso porque muitas pessoas têm essa preocupação com Vedanta. Mas é intelectual. Naturalmente, a ignorância ela ocorre no intelecto do indivíduo. É o indivíduo que, através da sua capacidade cognitiva, interpreta erroneamente o fato de que ele seja um dos corpos, por exemplo. Okay? Então, a ignorância já está plantada no intelecto. Então, nós precisamos apresentar a verdade, o conhecimento, a sabedoria. Apresentar a verdade, a sabedoria, sem um respaldo baseado na prática do indivíduo, que possa convencer o indivíduo de que ele não é o corpo, como exemplo, não é efetivo. Não é efetivo porque não tem essa base, esse respaldo lógico baseado na experiência do indivíduo. Então, o Vedanta é simplesmente um esforço de apresentar a ignorância que está nos operando e o conhecimento, de modo que o conhecimento possa constantemente neutralizar a ignorância e liberar o indivíduo do conhecimento e da ignorância, porque o conhecimento simplesmente tem o propósito de neutralizar a ignorância. É como aquela história do espinho para remover um espinho, e depois você não precisa ficar carregando o segundo espinho. Tá? Só como para você compreender que Vedanta não é uma filosofia. Tá? Tá, a minha única dúvida não, na realidade a minha preocupação, porque que nem você falou, eu comecei lá na Neo Advaita, mas eu fui uma pessoa que trabalhei muito a questão de vivenciar a experiência. Eu vou cortar um pouco, está muito barulho aqui. Oi. Então, eu fui muito de vivenciar. Então, eu estou estudando a Vedanta, mas eu estou trabalhando na prática porque eu uso o meu próprio corpo como um laboratório, né? O corpo, a mente, aquela coisa toda. Ou seja, você tem um laboratório vivo onde você pode fazer as comprovações que a Vedanta te traz através do conhecimento. A única coisa que eu fico um pouco com o pé atrás em relação à Vedanta, e eu estou sendo sincero, não que ela não seja um conhecimento profundo e que não seja real, é a questão de quando se fala em Ishvara, quando se fala no Criador do mundo, porque eu sinto particularmente que dentro dessa mente limitada não existe uma capacidade para haver um entendimento maior em relação a isso. O que eu procuro me focar? Naquilo que eu consigo, através da experiência vivencial e do conhecimento e da discriminação, entender, que é a questão da identificação do corpo, que eu penso que seja o principal fator. Porque a partir do momento que houve essa identificação errônea, tudo começou. Ou seja, a partir do momento que o eu sou passou a se mesclar com a mente, se criou o indivíduo e aí todo o engano foi criado. E eu entendo que a partir do momento em que a porta de saída é o eu sou e eu realmente verificar que não sou o corpo-mente, automaticamente toda essa coisa vai se desmembrar de uma forma mais clara. E eu sinto também que o maior problema, no meu caso, da identificação, é a mescla, não é nem ver o corpo, é a mescla da presença eu sou, que é o reflexo da consciência original na mente, que cria essa sensação de eu falsa dentro do corpo, né? Ou seja, a mente passa a ter essa sensação de eu. Então, a minha maior dificuldade a identificação está muito arraigada em função da sensação do eu mesclada com a mente. Até pelo fato que a mente não existe, né? O eu não existe. O eu é simplesmente um processo mental. Ou seja,
aqui não tem ninguém. Só que a presença do eu sou cria essa falsa ilusão. Sim. Sim, agora eu compreendi melhor o seu contexto. O eu, tem muitas coisas que você falou que eu queria abordar, mas antes você estava falando sobre Ishvara, ok? Ishvara, quando o Vedanta apresenta ao bloco de ensinamentos, descrevendo Ishvara, o Criador, as leis que governam e o mundo, etc., e como a criação foi projetada, todo esse conhecimento, ele não foi originado de nenhum indivíduo. E você tem razão de dizer que a mente humana, sendo um efeito de Maya, Ishvara, ela não tem capacidade de compreender o efeito, porque a causa pertence a uma outra subordem de realidade. Então, o que distingue as escrituras do Vedanta de todos esses outros ensinamentos que são originados do indivíduo é exatamente isso. As escrituras do Vedanta, elas foram reveladas ao indivíduo. Elas não foram produzidas pelo indivíduo, geradas pelo indivíduo. Okay? Como é que isso ocorre, Ronaldo? Isso ocorre assim, o indivíduo, esse é o universo onde o conhecimento, a ignorância nada mais é do que a ausência de conhecimento, tá? Na verdade, a ignorância não existe. Quando é que começou a ignorância, por exemplo? Eu não conheço a física quantista. Quando é que essa ignorância minha da física quantista começou? Ela não tem substância, ela nunca conversou. É por isso que a gente diz que Maya é beginningless, sempre existiu. Porque não existe, na verdade, sem substância. A minha ignorância da quanta quântica não existiu para sempre, ou nunca existiu, porque é simplesmente a ausência do conhecimento. Então, esse conhecimento é um conhecimento que foi revelado aos indivíduos na medida que essa evolução aparente do universo começou a criar organismos mais complexos até desenvolver o intelecto humano, o ser humano com o intelecto mais reflexivo. Como você disse muito bem, o intelecto humano reflete a consciência original, né? Então, essa reflexão é o que dá origem ao fenômeno chamado Jiva. Alguns desses indivíduos, já milhares de anos atrás, a minha impressão é que desde quando uma mente complexa e sofisticada, como a mente humana se desenvolveu, naturalmente esse conhecimento ele apareceu. Apareceu como? Imagina que entre os indivíduos com as mentes mais purificadas ou contemplativas no tempo deles, alguns deles começam a fazer esses questionamentos mais fundamentais. Quem sou eu? O que sou eu? Qual é o propósito da minha vida? O que é essa mente? O que é essa consciência? Entendeu? O que é esse sentimento de existência entendeu? Que permeia a minha experiência. Todas essas perguntas mais profundas somente ocorrem numa mente contemplativa e muito meditativa, ao invés de uma mente muito extrovertida, né? Não sei se diz extroverta ou extrovertida. Extrovertida. Tem a mente extrovertida e a mente contemplativa. Então, esses indivíduos com a mente muito contemplativa, naturalmente começaram a introspectar, procurando respostas a tais perguntas mais fundamentais. E assim sendo, naturalmente, essas respostas começaram a aparecer naturalmente dentro deles. É um conhecimento revelado. O que é um conhecimento revelado? É um conhecimento que já existia, mas não é estado ainda realizado por ninguém. Por exemplo, alguns anos atrás, ninguém sabia que existia gravidade, só mais ou menos, ninguém sabia que existia gravidade. Então, o cara inventou a lei da gravidade. Não, ele descobriu a lei da gravidade, sempre operou nesse universo, mas foi realizada recentemente. Então, esses conhecimentos originais, quando ocorrem, são conhecimentos que são revelados ao indivíduo que havia uma mente contemplativa nesse sentido. Então, não são conhecimentos produzidos pela mente do indivíduo aqui em cima, tá? Todo o conhecimento nosso permanece lá acima no nosso corpo causal. São
todas as memórias muito compressas, né? Compressas de tudo aquilo que foi vivenciado aqui, né? Então, permanece ali. Então, quando a gente responde, quando a gente encontra soluções para os estímulos da vida, a gente conta com aquilo que a gente possui aqui, que é o conhecimento, os nossos conceitos, nossas noções, tudo aquilo que é depositado no nosso sistema de memória causal e sutil. Então, esse conhecimento, essa metodologia de ensino, ela não foi produzida a partir das vasanas do indivíduo, foi revelada diretamente, porque é um conhecimento original. Tá? Só um parênteses, Arlindo. Aí, veja bem, uma coisa pelas minhas observações dentro desse laboratório, eu tenho observado o seguinte, até uma questão que eu tenho meditado muito sobre a questão do... Eu sei que foge um pouco, mas já que a gente está falando do corpo causal, o que eu sinto? O corpo causal, vamos chamar assim, é um saco de vasanas, de lembranças, de experiências, que a cada, vamos chamar assim, encarnação é recolhido isso e é guardado nessa porção mental. Só que o que eu observo no dia a dia, aí que eu fico na questão do livre-arbítrio, todos os pensamentos que eu observo que chegam a se manifestar através do cérebro físico, eu observo que, aí fica a dúvida, 100% deles eu não tenho controle sobre nenhum deles, ou seja, aí fica aquela questão, até o pseudo-despertar que eu tive, digamos assim, essa coisa de me dissociar da mente há muitos anos atrás, ele aconteceu. Não fui eu que fui buscar. Ou seja, em um determinado momento eu estava lendo um livro e a coisa se abriu. E aí, a partir daí, começou. Então, o que eu vejo? Que, na realidade, se você for observar, claro que o sujeito não existe, o único sujeito é a consciência original, na realidade, nós somos pensados. Tudo o que acontece na vida, as ações, as decisões, claro que é a soma das vasanas, mas aí entra, quando que surgiu a primeira vasana? Ou seja, a partir do momento que eu nasci, a vida foi se apresentando e as vasanas acumuladas do passado e as que eu fui adquirindo agora foram se incorporando, eu não escolhi. E até outro fato interessante, eu não estou antes do pensamento para dizer, vamos dar um exemplo, quero tomar café ou chá. Eu não estou antes do pensamento para tomar uma decisão se eu vou tomar café ou chá. Então, eu efetivamente, claro, em algumas situações eu tomo a decisão porque eu estou alinhado pelas vasanas, mas algumas decisões mais importantes da vida, ninguém sabe de onde vem essa decisão. Porque eu não tive controle de nada, nem da primeira vasana, quando eu tive o primeiro pensamento. A gente pode, as suas perguntas são muito profundas e tomaria toda essa aula de hoje. Eu não tenho nenhum problema com isso, Ronaldo. Eu gosto muito dessa conversa com você. Só para ilustrar um pouco, o que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Na realidade, a consciência sempre esteve aí, é incausado, não tem o que nasceu primeiro, é sem causa. O que nasceu primeiro? Essa é uma. De novo está acontecendo de fazer risco aqui, Vana. Que coisa. Arlindo, aí é alguma coisa no computador, eu não sei. Eu não sei porque eu nunca, assim, eu sei da função do chat. Não te preocupe, de repente eu fiz aqui. Então tá, vai ficar esses dois riscos que eu já tentei na última vez de tirar. A ideia do o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, é uma ilustração disso, entendeu? Nesse sistema, nós somos uma máquina biológica programada por vasanas, entendeu? Nós somos um computador biológico programado por vasanas. Então, as vasanas são toda essa programação aqui em memórias, em tendências, em registros, né? Tendências é uma palavra mais... Eu estou tanto no inglês aqui que agora meu português de novo está ficando mais precário. Então, tudo isso existe aqui. O que ocorre? Toda vez que nós temos um estímulo que chega do meio ambiente para a gente, a primeira coisa que ocorre é que ele passa pela mente, tá?
A mente tem a função de integrar os 5 órgãos sensoriais numa única experiência. Imediatamente ela vai questionar, uma das funções da mente é duvidar, questionar. A outra é criar, to emote it, ela cria energia de modo que ela possa jogar para o intelecto, ela cria emoção de modo que ela possa colocar para o intelecto e o intelecto possa responder através do ego. Então, isso, do ponto de vista didático, é fácil de perceber. Que nós respondemos segundo a decisão do intelecto. Mas como o intelecto faz essa decisão? Toda vez que ocorre um estímulo aqui, uma situação de vida, o intelecto, ele depende dessas memórias do corpo causal, é um campo de data que apresenta para o intelecto imediatamente uma informação dizendo, na última vez que isso aconteceu, a gente aplicou essa solução e funcionou, né? Aí a gente tenta responder com base ao nosso passado e não sempre a gente é bem sucedido quando a gente utiliza os nossos órgãos de ação e coloca uma ação. Por quê? Porque o campo de ação se modifica continuamente. Aquilo que talvez tenha funcionado no passado já não funciona agora. Isso para ilustrar a dificuldade nossa de responder constantemente aos estímulos da vida de modo eficaz, entendeu? Porque o campo dármico se modifica constantemente. Então, a questão do Ronaldo é quem é que está decidindo alguma coisa? Se o intelecto ele decide com base em toda essa data que existe compressa, né? Compressa no corpo, na mente subconsciente do indivíduo, né? Então, a gente chega a uma conclusão de que não existe o livre-arbítrio, até mesmo aquela ideia de que, não, eu tenho livre-arbítrio porque eu decidi de comer tofu em vez de comer carne, né? Não, mas essa decisão de comer tofu em vez de comer carne é uma decisão que foi gerada com base a uma vássana que você desenvolveu aqui de aversão a comer carne, por exemplo. Sou vegetariano, não como mais carne, né? Por diversos motivos, eu tenho agora uma vássana, uma tendência, uma predisposição, uma propensidade de rejeitar a carne. Então, alguém apresenta a carne para você, você diz, não, eu tenho livre-arbítrio, eu vou decidir, eu decidi de ser vegetariano, né? Mas o que ocorre é que todo esse material em nosso corpo causal, ele não é estático. Ele é constantemente em modificação. E o que modifica ele são as respostas que a gente coloca no campo dármico, tá? Essas respostas aqui, veja bem, quase todos nós somos programados, computador biológico inteligentemente programado por ignorância. As nossas vássanas são fundadas na ignorância da real natureza do ser e a natureza do universo. Então, nós não compreendemos a real natureza do universo e do ser e temos todas essas vássanas que a gente chama de meu conhecimento, que, na verdade, tem algum conhecimento, porque algumas dessas vássanas são datas em relação a objetos que a gente aprendeu corretamente. A gente, não, eu compreendi isso, tem um pouco de conhecimento lá, mas, fundamentalmente, a nível mais básico, existe a ignorância fundamental, original, que é a ignorância de que nós somos o ser infinitamente limitados e nós não somos a construção corpo-mente que é limitada por tempo, espaço e todos os outros sentidos, tá? Então, essa ignorância original vai compelir, se diz, ou não, de compel? Ela irá forçar o indivíduo, seu microfone está fechado, vai forçar... Compilar. Irá compilar o indivíduo, não sei se é compilar, hein, Wanda? Ela vai forçar o indivíduo a agir, pensar, veja... Mobilizar, estimular.
Estimular, forçar. Compilar também, tá? Compelir. Compelir, obrigado. Irá compelir o indivíduo. Primeiro, essa ignorância vai criar uma tendência ao indivíduo de pensar de um certo modo, vai compelir o indivíduo a pensar. Isso nos traz de volta a conversa do Ronaldo. O que é o pensamento? O que é a mente? Vamos analisar um pouco o que é a mente aqui. A mente, ela recebe os estímulos do meio ambiente e ela imediatamente, após ter integrado, ela identifica os estímulos como um pensamento. Ela associa a experiência com o pensamento. Então, os estímulos do meio ambiente, eles se modificam constantemente. E a mente, ela tem a capacidade de sentir, é aquilo que sente. A emoção, o sentimento ocorre na mente. Então, a mente, ela sente e ela pensa, mas ela não pensa. Esses pensamentos, elas correm automático. É um fluxo constante de pensamento. Por isso que a gente diz que a mente nada mais é do que um bando de pensamentos que se modificam constantemente. Não tem substância, não é uma coisa fixa, estática, não tem estabilidade nenhuma a mente. É simplesmente um fluxo de pensamento. A mente é um dos aspectos do nosso corpo sutil. É fácil de compreender que essa parte do nosso corpo sutil é a parte mais instável ou volátil, que se modifica constantemente, e se a gente quiser estabelecer o nosso senso de identidade na mente, a gente está nos colocando numa situação potencialmente de sofrimento e angústia. Porque a mente, ela não permanece a mesma do momento ao outro. E se a gente quiser responder dessa plataforma, né, estimulando o ego a responder dessa plataforma, a gente vai criar muito karma, porque a gente vai estar respondendo de modo impulsivo, emocional, etc. Então, o intelecto é importante, do ponto de vista didático, é o aspecto da nossa mente, do nosso corpo sutil, que tem a capacidade de discernir, discriminar, e determinar, decidir, etc., etc. Naturalmente, ele faz isso com base no programa que ele tem aqui, nas vasanas. Tá? Nós somos uma machine. Isso que é importante. O Jiva é uma máquina. Tá? E o Jiva não tem nem luz própria, ele é iluminado por awareness. A awareness, ela reflete na mente do Jiva, no corpo sutil, e o Jiva aparece como senciente, como se houvesse ou tivesse luz própria. Né? Então, esse intelecto, ele só consegue responder com base a todo dado de informação que existe aqui em cima. Por isso que o Ronaldo diz, onde é que está o livre-arbítrio? Tá? Então, nós somos quase que invariavelmente todos operados por nosso corpo causal, e o nosso corpo causal é quase que inteiramente baseado na ignorância da real natureza do ser. Então, não é nenhum mistério que a vida dos jivas humanos quase sempre são condicionadas por mais sofrimento, angústia, aflição, estresse, do que satisfação, amor, paz e felicidade, e etc., etc. Por quê? Porque aqui no corpo causal a gente tem uma infinidade de noções autolimitantes, autoinsultantes, em referência àquilo que nós somos, a consciência infinitamente limitada. Tá? Então, essa identificação com a mente faz com que essa ignorância universal se estabeleça em nosso programa e que nos opere daquela plataforma de ignorância. Então, vamos voltar para a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe? Se a gente guarda do ponto de vista só daqui, a gente esquece o que existe dessa linha para cima, sim, porque eu decidi que eu só comer tofu em vez de comer bife. Não existe. Né? Se a gente integra o corpo causal, que é o inconsciente, né, da nossa mente, que é a maior parte da nossa mente, a gente chama
na linguagem ocidental, o porão da mente, o subconsciente. Né? Então, a maior parte da nossa mente é composta do nosso subconsciente. A gente integra o subconsciente, a gente vai dizer que o livre-arbítrio do Jiva, o Jiva é representado por sua mente consciente, que é o corpo sutil. Tá? Aqui ele é consciente, aqui ele é inconsciente. Mas as decisões feitas no corpo sutil, elas são, de fato, elas são decididas aqui, do corpo causal. As nossas vasanas estão decididas. Então, no momento em que a gente integra o corpo causal, a gente vê que não existe livre-arbítrio. Mas, ainda assim, veja bem, o que é o nosso corpo causal? O que define o Jiva em sua psicologia aqui? Né? O Jiva, ele vive segundo algumas leis psicológicas, né, em relação aos outros Jivas humanos. Em nossa psicologia aqui, o que nos opera, o que nos move aqui, são as nossas vasanas. As nossas vasanas são impressões registradas em nosso corpo causal que, em linguagem simples, nos dizem eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. Entendeu? É nossos likes e dislikes, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero. A vida nada mais é do que a consciência refletida num organismo complexo com um corpo sutil, refletindo a consciência, iluminando os objetos que são projetados da Ishvara. O Jiva, ele tem a capacidade de perceber, porque a consciência ilumina nele e dá a sensação a ele de ser autoconsciente. Ele percebe os objetos e experiencia os objetos. E quando a gente experiencia um objeto, existem 3 possibilidades. Uma é gostei, amei, quero mais e, preferivelmente, ainda mais intenso, ainda mais lindo, mais gostoso, etc, etc. A gente desenvolve uma vasana de desejo por aquele tipo de objeto de experiência. Tá? Isso vem registrado aqui em cima. Oh, experimentei isso, amei. Pá. Agora eu tenho aqui uma tendência a querer repetir aquela experiência, buscar esses objetos de experiências, até mesmo produzi-los de um certo modo, entendeu? Buscando situações que possam propiciar esses objetos, de modo que a gente possa continuar alimentando essa vasana de prazer, de desejo. Alguns objetos produzem uma experiência de indiferença. Esses objetos, que a gente é completamente experiência, elas não deixam nenhuma traça, nenhuma marca, nenhuma energia de ida de desejo ou de aversão. A energia de desejo e aversão é a mesma. A aversão é um desejo negativo, é um desejo de querer evitar alguma experiência. E o desejo é o desejo de querer atrair alguma experiência. Quando a gente experiencia alguma coisa que a gente é indiferente, nenhuma vasana se desenvolve, porque a gente é equânime em relação àquele objeto. Mas toda vez que a gente experiencia um objeto aqui, e aquele objeto é doloroso, causa sofrimento, um trauma, etc., a gente desenvolve um registro ou registração. Registro ou registração? Registro. A gente desenvolve um registro aqui de aversão em referência àquele objeto. Então, as decisões do intelecto, em linguagem simples, são sempre basadas nas vasanas de desejo e aversão. Alguma coisa ocorre aqui e o intelecto vai dizer, ok, isso aqui aparece aqui como, não, é desejo, eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, entendeu? Então, nós somos... Quem dá a energia para essas vasanas é a atenção, porque o que eu tenho observado? A partir do momento que você põe eu vou chegar lá, Ronaldo. Vou chegar lá. Deixa eu seguir o meu fio, porque eu vou esclarecer tudo isso. Então, nós temos essas energias de aversão ou atração. E elas vão exercitar ou guiar, elas vão
elas vão guiar o nosso intelecto. Existe uma outra... Direcionar. Elas vão direcionar, elas vão... Dá uma certa direção, um caminho. Elas vão influenciar a nossa decisão. Tem uma outra palavra em inglês que eu não estou conseguindo encontrar. Elas vão condicionar a nossa decisão. Aparece um objeto de experiência, ele vai dizer assim, experimentei, gostei. Aí o intelecto vai dizer, ok, vamos nessa. Outras experiências vão dizer assim, não gosto, não quero. Aí o intelecto vai dizer, não, evitar. Né? Vai do outro lado. Então, fundamentalmente, o que define a psicologia do Jiva são os quereres e não os quereres, os desejos e aversões. O Jiva é basicamente essa mecânica de desejo e aversão em referência aos objetos que o mundo apresenta diante de nós. Tá? Então, todo o exercício de livre-arbítrio do Jiva nada mais é do que eu quero o que eu quero porque eu tenho uma vássana de desejo por aquilo, ou eu não quero isso porque eu tenho uma vássana de aversão. Em outras palavras, a gente decide sempre com base aos nossos desejos e medos. Então, veja bem a situação. Nós estamos aqui no mundo, a gente aparece como um indivíduo que é a única entidade que experiencia e conhece no universo é o Jiva. O ser não é uma entidade experienciadora e conhecedora de objetos. Nós somos os experienciadores aqui. E a gente é muito limitado em nossa experiência porque a gente vai desenvolver uma tendência de repeti-las, reciclando. A gente vai decidir por aquilo que a gente tem uma atração e a gente vai rejeitar aquilo que a gente tem uma aversão. Então, a gente fica, como o Ronaldo disse, reciclando e reforçando as nossas vássanas. É por isso que isso aqui se chama, essa roda viva aqui, se chama Samsara Chakra. A roda viva, essa é uma prisão. É Vassana, desejo, ação. Vassana, desejo, ação. Vassana, desejo, ação. Então, a gente fica preso nesse círculo vicioso. Tá? Então, a gente alimenta essas vássanas, como dizia o Ronaldo, simplesmente porque quando elas vêm com uma força tão grande e quase sempre a gente não tem a compreensão, o discernimento e a força de vontade, o willpower, entendeu? O willpower é importante às vezes. O willpower, a gente não tem nem a compreensão desse mecanismo e a gente não tem a compreensão de que a gente é simplesmente um computador biológico inteligentemente programado por Vassana. Depois a gente não tem a compreensão do funcionamento dessa máquina que nós somos e a gente não tem a compreensão de que nós estamos sofrendo porque essas vássanas que nos operam, essa é uma palavra que eu buscava, essas vássanas que nos operam, elas são todas baseadas na ignorância da real natureza do Jiva como o ser. Então, por ignorância, a gente continua reciclando e reforçando essas vássanas e a gente tem a ilusão de que a gente tem um livre-arbítrio. Mas, como o Ronaldo disse, o livre-arbítrio não existe, porque as vássanas estão decidindo por nós. Tá? Mas, como já foi dito antes, quando a gente nasce, a gente chega aqui com o corpo causal, as vássanas da pessoa que existiu antes da gente. Tá? O Jiva que existiu antes da gente, ele, quando deixou o corpo físico, imediatamente, o corpo sutil se recolhe no corpo causal. Ele vira um campo de energia onde todas essas energias de desejos e aversões, elas são contidas. Elas não se dissolvem porque elas querem continuação, elas querem um outro corpo de modo que elas possam encontrar expressão. Então, o que sobrevive são as nossas vássanas. Né? A mente em seu formato mais compresso, né? Que é o nosso subconsciente, as nossas vássanas. As vássanas sobrevivem, elas vão ficar lá, né? Até o momento propício delas encontrarem um outro útero materno. Aí elas aparecem
ali, imediatamente quando elas conseguem se encostar, se colar na parede do útero, né, o esperma com o ovo, aí imediatamente a alma entra ali, as vássanas ali já começam a condicionar o desenvolvimento do feto. Tá? O feto vai se desenvolvendo. Então, esse novo bebê, ele vai ser construído sob medida segundo essas vássanas. E ele vai conter todas as predisposições e tendências dessa vássana. Os pais vão ser desenhados exatamente segundo as vássanas. O meio ambiente, a cultura e o tempo vai ser também condicionado por essa vássana. Tá? Isso tudo todo o universo, isso aqui do macro e do micro, é a mesma coisa. É uma inteligência pura, mas é um sistema impessoal. Entendeu? Tudo vai assim. Então, isso já ocorre e o bebezinho chega, começa a crescer até que ele desenvolve um senso de eu sou e eu sei que eu existo, né? O I thought, o pensamento eu sou surge. Aí esse pensamento vai se desenvolvendo na medida que ele vai contatando o meio ambiente e recolhendo impressões, vai recolhendo também feedbacks das pessoas que vão dizendo para ele, você é bonito, você é feio, você é inteligente. Ele desenvolve um senso de identidade baseado nesse contato com o mundo. Então, ele agora é um indivíduo novo, mas fundamentalmente ele é um produto das vássanas do indivíduo anterior, do jiva anterior. Então, essas vássanas, elas quando chegaram com esse indivíduo novo, elas imediatamente já começam a se modificar um pouco por causa da dinâmica do novo meio ambiente. Mas tudo vai mais ou menos em automático. Chega um ponto que o indivíduo desenvolve um intelecto mais inteligente e ele começa a questionar o sistema. Tem alguma coisa dentro da gente que começa a questionar a mecanicidade desse sistema, senão não é possível, tem alguma coisa estranha aqui. Eu sinto que minha vida é uma constante repetição, eu sinto que eu não decido nada, etc, etc. Então, o indivíduo começa a se fazer aquelas perguntas mais profundas, mais fundamentais da experiência humana. Esses indivíduos, nós chamamos os rishis, porque eles é que começaram, eles é que receberam essas informações, né? Os indivíduos começaram a fazer essas perguntas, questionamentos mais essenciais, fundamentais em relação à existência humana. Então, esses pensamentos que ocorrem como uma forma de contemplação é uma forma sutil de livre-arbítrio, porque são pensamentos que nadam contra a corrente do corpo causal de querer operar o indivíduo segundo o seu programa. Tá? É um speck, é uma cintilha de questionamento, de livre-arbítrio, que diz, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí o indivíduo começa a conectar os pontos, entendeu? Esse pensamento ocorreu para mim, essa emoção chegou com o pensamento, porque a gente pensa em dois modos. Né? A gente pensa, quando a gente... O objeto sempre aparece como um pensamento e um sentimento referente a ele. Mas a gente pensa também com os pensamentos que são já contidos aqui. Os pensamentos do nosso mundo interior, eles ocorrem de cá para cá também, da cá para cá e de cá para cá. Tá? Então, um indivíduo começa a perceber esses pensamentos ocorrem daqui para cá ou daqui para cá, e eu respondo ao mundo, ao meio ambiente, e eu já respondi 35 vezes desse modo e toda vez só deu encrenca. Só tive mais problema, mais karma, mais dificuldade. Então, ele começa a conectar os pontos entre alguma coisa que ele começa a inferir que tem alguma coisa que está compelendo ele a pensar e agir de um certo modo. Aí aparece a noção, até mesmo nas culturas ocidentais, do subconsciente, do inconsciente humano. Tem alguma coisa, o inconsciente humano não pode ser objetivado pela mente, mas a gente pode, através do conhecimento inferencial,
entendeu? Desenvolver um conhecimento bom do nosso subconsciente. Então, ele começa a conectar os pontos e ver, tem alguma coisa aqui que me está compelendo a pensar e agir de um certo modo, e parece uma coisa tão mecânica e compulsiva, e eu já notei que o resultado é sempre o mesmo: problema, sofrimento, dificuldade, conflito, etc, etc. Então, ele começa a fazer esse trabalho de questionamento e começa a querer nadar contra essa compulsividade de pensamento e ação, dessa mecanicidade, entendeu? Então, isso é uma forma já de free will, tá? Uma outra forma de free will mais avançada é quando o indivíduo ele desenvolve méritos suficientes, good karma, né, punya karma, até o ponto dele compreender de que ele está sendo operado por muito desse material, né, mental, emocional que existe aqui, ele está sendo operado mecanicamente por isso aqui, e esse material é quase tudo basado na não apreensão correta do que está acontecendo no campo dármico, como também na não apreensão correta daquilo que eu sou. Quando esse questionamento é mais aprofundido, aí ocorre que as escrituras que nos foram reveladas diretamente por Ishvara, pela consciência, nos foram reveladas, elas se apresentam em nossa vida como se apresentou na vida de vocês, na minha, na vida do Ronaldo. Aí a gente tem a possibilidade de exercitar aquilo que eu considero o maior exercício do livre-arbítrio humano, né? Que é a gente vai através do primeiro estágio do Vedanta. Qual é o primeiro estágio? Shravana. We're gonna listen atentamente. A gente vai ouvir atentamente, prestar atenção, ouvir de novo, até que a gente começa a desenvolver um pouco a visão do Vedanta. Aí a gente contempla, aí a gente começa a aplicar no nosso dia a dia prático. Essa aplicação do Vedanta só ocorre quando o indivíduo desenvolve confiança suficiente nas escrituras. O indivíduo, quando desenvolve a confiança de que talvez as escrituras estejam apontando na direção certa, talvez as escrituras estejam corretas quando ela diz que você precisa de um corpo de ensinamento extensivo e completo que cubra todos os aspectos da ignorância humana, né? Quando o indivíduo tem essa shraddha, essa confiança nas escrituras que nos foram reveladas, aí ele tem a possibilidade de um exercício de livre-arbítrio que é o mais profundo da experiência humana. É de dizer, ok, agora eu sei o que é a ignorância e agora eu sei o que é o conhecimento. Até agora, a minha vida tem sido governada e gestida, operada através da ignorância. E agora eu sei o que é o conhecimento. Então, eu sei que a vida nada mais é do que vasanas em operação. A gente não pode escapar disso. Ele compreende que o conhecimento da verdade tem o potencial de neutralizar a ignorância, porque o conhecimento é o único antídoto que existe contra a ignorância. Então, ele compreende disso e ele decide de expor a mente dele, né, o corpo sutil dele, expor aos conhecimentos das escrituras, né, de tal modo a desenvolver vasanas baseadas no autoconhecimento. Vasanas baseadas na sabedoria. Eu sou a consciência universal infinita, ilimitada, sempre presente, nada, nenhuma experiência vai me modificar. Eu nunca nasci, eu nunca vou morrer, etc, etc. Então, essa decisão de expor a mente ao Vedanta e desenvolver uma vasana, um corpo de vasana baseadas na conhecimento do ser, conhecimento eu sou o ser, é um exercício mais profundo do livre-arbítrio humano, porque é completamente contra-intuitivo.
As escrituras vão dizer que a natureza da realidade é a ilimitação não dualista, o ser, a consciência é não dualista, existe só o ser, tudo é uma aparência, entendeu? Que o ser ele é livre dos três corpos. Todos os ensinamentos são absolutamente contraintuitivos. A gente tem dois modos de verificar a vericidade das escrituras. Um é através do que ocorreu com Ronaldo. Você tem uma experiência mística, uma epifania, e aí você, através daquela epifania, você reconhece isso. Uau! Aquilo que eu sou é a consciência, eu sou livre, eu sou sempre presente, nunca não presente, entendeu? Eu não me modifico com nada, tá? Eu sou a fonte de toda satisfação, alegria, prazer, segurança, etc. Aquela epifania me deu um glimpse da minha real natureza e não existe nada melhor do que isso. Então, a gente tem a possibilidade de constatar a vericidade da escritura através de algumas epifanias. Mas o problema de uma epifania é que uma epifania, para usar um termo muito vulgar, é como uma prostituta. Ela vem e vai. Ela vai daqui, vai dali, e a gente não tem nenhum controle sobre ela. Tá? Então, a gente tem uma epifania, a gente tem essa experiência, e depois a gente fica, agora, como é que eu vou conseguir reproduzir essa epifania? Tá? O outro modo da gente realizar e experienciar o que as escrituras dizem, a veracidade das escrituras, é através da contemplação, aplicação, e gradualmente a gente percebe que as escrituras dos Upanishads estão tendo um impacto positivo na nossa vida. Que nós somos menos identificados com as circunstâncias da vida, a gente é muito mais centrado, calmo, tranquilo, respondendo de modo muito mais adequado aos estímulos da vida, sendo muito mais gentil, amoroso com os outros e com o meio ambiente. Então, gradualmente, a gente vai desenvolvendo essa confiança nas escrituras, e nesse processo, o conhecimento do ser vai neutralizar a ignorância do ser, até que não é que a gente precisa esvaziar completamente todas as vasanas baseadas na ignorância. Veja bem, esse é um conceito perigoso que existe principalmente no budismo. A gente precisa neutralizar um certo volume de vasanas baseadas na ignorância do ser. Por quê? As vasanas baseadas na ignorância do ser, elas dizem que você é pequeno, incompleto, inadequado, insuficiente, vulnerável, etc., etc., e você precisa correr atrás de objetos aqui de modo a se completar. Então, essas vozes, essas vasanas, elas criam extrovertimento e agitação e estresse no intelecto do Jiva. E essa contemplação sobre as escrituras do Vedanta requerem uma mente que a gente chama purificada ou contemplativa. A gente viu as qualificações. Qualificações não foram criadas arbitrariamente, foram vistas depois. Existem milhares de pessoas buscando e algumas pessoas realizam isso. Então, o que elas tinham que outras não tinham? Então, eles vieram, esses são as qualidades, as propriedades comuns de alguns dessas pessoas que realizaram o ser. Tá? Então, uma mente, ela precisa ser a uma certa extensão, um certo grau, livre de excesso de rajas e tamas, de apatia e estresse, agitação. Tá? Então, essas vasanas, elas precisam ser reduzidas, as vasanas baseadas na ignorância do ser, porque elas são estressoras, elas estressam, agitam, ou elas fazem a mente ficar entorpecida e apática. Tá? Rajas e tamas. Então, nós precisamos cultivar, desenvolver e manter o máximo possível de vasanas baseadas no conhecimento da real natureza do ser. Essas vasanas vão tomar lugar, substituir vasanas baseadas na ignorância,
de modo que a nossa mente aqui, ela está sob a influência das vasanas. Nossa mente, ela se torna contemplativa, meditativa, uma mente com a capacidade de permanecer focada, uma mente relaxada, livre de todas aquelas ansiedades e aflições emocionais, uma mente com a capacidade de expansão, de fazer espaço para conceitos mais brilhantes, mais, entendeu? Mais vastos, mais profundos, não presa nos seus conceitos, focalizada, uma capacidade de seguir a lógica apresentada pelas escrituras, que é baseada na experiência do Jiva. Mas se a mente é como aquele macaco que pula de um galho em outro, eu tenho as pessoas que vêm às vezes no meu seminário e elas têm uma mente tão rajásica que você vê que elas não estão presentes. Aí o que ocorre? Elas ficam cansadas, daqui a pouco elas começam a dormir. Então, porque raja se transforma em tamas depois de um certo período de exaustão, entendeu? Então, a mente precisa ter a capacidade de permanecer focada, focalizada numa linha lógica de análise. Então, todas as qualificações dependem numa conversão de ignorância, vasanas baseadas na ignorância do ser, convertidas em vasanas baseadas no conhecimento do ser. Elas vão purificando a mente consciente do indivíduo. Então, o intelecto humano, a partir do momento que ele desenvolve um valor pelo conhecimento apresentar... Veja bem, o Vedanta não é um único meio de conhecimento, não é um único sistema de conhecimento, ou nenhum sistema de ensino, uma metodologia de ensino. É simplesmente a mais eficaz, a mais completa, a mais extensiva. Você encontra fragmentos da verdade em quase todos os professores e gurus por aí. Tá? Mas são pedaços da verdade. E por que no Vedanta, tantas pessoas realizam no ser? Eu sei de experiência própria, porque associado ao meu professor, eu conheço dezenas de pessoas que realizaram o ser através do Vedanta. Tá? Enquanto que, por exemplo, para usar o exemplo de Nisargadatta Maharaj, um guru com um carisma enorme, com uma autoridade enorme, altamente realizado, mas sem um sistema de ensino, sem uma metodologia de ensino, ninguém em torno de Nisargadatta Maharaj se iluminou. Você vê as pessoas, o Balsekar, parece que ele realizou o ser, depois ele propagou alguns conceitos muito precários sobre você não é um fazedor, não existe nenhum fazedor, vai para casa e não faz nada, porque tudo que existe é o ser, não existe nada para fazer. Então, não tem um ensinamento. Até mesmo alguns que se tocaram, ainda assim, não foram capazes de ajudar ninguém. Você vê em torno de Nisargadatta Maharaj, aqueles caras que você vê no YouTube, o mestre dizia isso, o mestre, se você tiver um pouco mais de sabedoria, você vê a ignorância operando lá. Tá? Porque você precisa de uma metodologia de ensino completa, se você quiser realmente estabelecer, realizar esse conhecimento e permanecer estabelecido nele, um conhecimento que é sempre firme, sempre presente. Senão, as epifanias vêm, as pessoas vão lá em cima, ou daqui eles percebem, eu sou isso aqui, consciência. Mas nenhuma dessa ignorância foi abordada, foi trabalhada, foi neutralizada. A epifania passa, toda a ignorância que existe aqui vai continuar a colocar pressão na mente consciente do indivíduo, aí ocorre aquilo que o indivíduo diz, eu perdi a minha iluminação. Isso ocorria de novo, de novo, de novo, de novo em torno a Papaji. Papaji era um guru com muito Shakti, muita energia, a gente chama Shaktipati Guru, capacidade de transmitir energia, e fazer as pessoas ter uma epifania, que eu sou de não dualidade, eu sou o ser. Mas ele não tinha um ensinamento para abordar a ignorância das pessoas. Então, no momento de contato com ele, olho no olho, a mente do indivíduo parava, ou inventava satívica, ele fazia aquela pergunta mágica, quem é você? Entendeu? Aí o você batia, a ficha caía, você se tocava, vendo a luz dele, né? Assim, eu sou a luz da consciência. Eu estive com diversas das minhas pessoas amigas lá, permaneceram no estado de realização,
por dias, semanas, e aí um dia, the vasanas would come back, começava a pressionar aqui, aparecia aqui, e de repente o indivíduo, ele já não tinha mais esse conhecimento, a convicção. Quase todo mundo no movimento Neo-Advaita já ouviu dizer que ele é o ser, e o ser é livre, mas ninguém tem a convicção. Essa convicção, ela só existe to the degree, na medida em que esse corpo causal foi purificado, tá? Porque senão essa ignorância vai ficar constantemente desafiando o seu conhecimento e você perde a convicção. Perde a convicção, aí, de novo, a identificação, eu sou a construção corpo-mente, vem, e a pessoa está de volta em Maya, tá? Então, todo esse mecanismo aqui requer um corpo de ensinamento e o livre-arbítrio do indivíduo é aquele momento da vida do indivíduo, porque responder a todos os estímulos do dia a dia, que é a vida, nada mais era a consciência refletida aqui, iluminando o mundo dos objetos, iluminando as vasanas também, no sonho, as vasanas. O mundo aqui não existe, mas as vasanas são iluminadas e projetam aquela realidade subjetiva, que a gente chama os sonhos, né? Então, a vida nada mais é do que a consciência iluminando as vasanas, iluminando o corpo sutil e permitindo ao Jiva de ser uma entidade experienciadora. Mas nós estamos experienciando tudo isso, né, através das vasanas baseadas na ignorância do ser. Então, existe um momento na vida do indivíduo que ele diz, chega, basta, eu vou tomar a decisão mais importante da minha vida. Entendeu? Eu quero ser governado, guiado, operado, gestido por ignorância, não por ignorância, mas por Dharma. Entendeu? Nós, até agora, parte dos ensinamentos do Vedanta, são todos eles permeados pelas leis do Dharma. Aqui a gente antes respondia segundo os meus quereres e não quereres, likes and dislikes, desejos e aversões. Agora eu vou começar a responder de modo muito mais elegante, que eu compreendi o que é karma, o que é dharma, como é que tudo aqui funciona. Eu sei que, na verdade, nada disso existe, isso é só uma projeção, fundamentalmente. Eu sou o ser, mas como eu sou um jiva que existe dentro da projeção, e eu não posso ser um experienciador, a menos que eu esteja dentro do sonho, eu quero ter um sonho positivo, um sonho agradável, em vez de um pesadelo. Okay? Então, eu compreendi isso e eu quero responder aos estímulos do vida. Os estímulos vêm, eu vou processo, mando para o intelecto, eu vou responder segundo Dharma, não segundo os meus quereres e não quereres, os desejos e aversões. A gente é uma máquina governada por nossos quereres e não quereres, e o que ocorre com isso é que a gente, quanto mais intensa são essas energias de desejo e aversão, mais a gente quebra as regras do jogo, as regras do Dharma, mais a gente viola as regras do Dharma. A gente faz aquelas coisas que não é em benefício do meio ambiente, em benefício dos outros, sem saber que não é nem mesmo em benefício de nós mesmos. Aquela coisa que a gente sabe que é adármica, mas a gente, assim, ninguém vai ver, ninguém vai descobrir, eu não vou ser pego, etc, etc. O Jiva pensa que aquela história do Gerson, né? Eu gosto sempre de levar vantagem em tudo. Então, ele pensa que ele vai levar vantagem se ele colocar uma ação que possa produzir o desejo, mesmo que seja em detrimento aos outros e ao campo. Mas, no momento que ele foi exposto a todos os ensinamentos do Karma Yoga e de Dharma Yoga, ele vai compreender que ele só vai ser feliz se ele colocar uma ação, embora em harmonia com o seu desejo, mas em harmonia com o Dharma. Porque, senão, caso contrário, ele talvez até obtenha o objeto de seu desejo, mas ele vai sofrer de remorso, culpa, e panic attack mais tarde, etc, etc. Tá? Todos aqueles sentimentos vão estar perturbando a mente dele
E se a mente é perturbada, não importa, eu queria tanto $1 milhão, eu consegui fazer encontrei um sistema, enganei, roubei, trapaceei, etc., consegui $1 milhão. Mas como resultado, eu tenho $1 milhão no banco, mas eu tenho uma mente aflita. Como é que eu vou curtir $1 milhão se minha mente é aflita? A mente é o nosso instrumento primário para curtir o mundo. Se a mente é danejada, você pode ter tudo aqui embaixo, como os políticos brasileiros roubam, né? Eu roubam, mas a mente é constantemente aflita. Então, karma é uma ciência muito legal, existem diferentes níveis de karma. Quando a gente faz alguma coisa, imediatamente a gente paga o resultado daquela ação, entendeu? Existe um resultado imediato que você vai se sentir super relaxado, feliz e confiante. Eu fiz a coisa justa. Se você fizer uma coisa que viola o Dharma, imediatamente você vai pagar o preço de se sentir inadequado, inapropriado, injusto, cruel, etc, etc, etc. Então, essa decisão de conformar os nossos pensamentos e ações ao Dharma é a decisão mais importante, porque, de novo, nada contra a corrente. A corrente é essa. Meus desejos e medos querem condicionar meus pensamentos e ações. Eu dizia, não, eu vou condicionar a minha mente às escrituras de Dharma e Karma, e assim fazendo, eu vou começar a modificar as vasanas, primeiro porque eu não estou alimentando elas. Elas estão chegando aqui, eu disse, não, obrigado, já estive ali, já fiz isso diversas vezes, não tenho mais interesse. Obrigado, Shara, obrigado, Maia, mas esse sistema não me interessa. Eu quero recondicionar o meu corpo causal. Então, como eu vou fazer isso? Eu tenho toda essa data aqui, eu tenho que utilizar conhecimento das escrituras, adequar meus pensamentos e ações às escrituras, e fazendo assim, eu vou começar a cultivar, desenvolver e manter vasanas em harmonia com a verdade, vasanas em harmonia com o Dharma, e etc, etc. Esse é o modo da evolução espiritual. É trabalho, entendeu? A maioria das pessoas no mundo espiritual não se dão conta que a evolução espiritual e a iluminação, a realização do ser, que é o aspecto mais culminante dessa evolução, requer trabalho, esforço, dedicação, muita dedicação. No Mukshuttva, o desejo ardente, né? E o primeiro passo é Shravana, dedicadamente, com a mente aberta na medida do possível, ouvir todos os ensinamentos do Vedanta, até que a gente desenvolva uma visão mais completa. Aí, naquele ponto, a gente já começa a desenvolver uma certa confiança. Aí a gente vai contemplando. Você sabe que tem razão? Peguei esse ensinamento e observei no meu dia a dia e descreve exatamente o meu mal entendido. Entendeu? Funciona. Agora que eu sei, é muito mais fácil para mim filtrar essas vasanas baseadas na ignorância. Quando elas chegam, eu tenho modo de filtrar, não porque uma escritura religiosa me disse que se você fizer isso é pecado e vai para o inferno. Não, porque eu compreendi, como Nisargadatta dizia, understanding is all, knowledge is all. Eu compreendi, com base na minha experiência, entendeu? E o conhecimento que nos foi revelado por Ishvara, eu compreendi que eu estava sendo operado por um pensamento que produzia uma ação que era em detrimento da minha própria felicidade, da minha própria tranquilidade. Qual é o valor mais importante do ponto de vista da experiência humana? É uma mente calma e um coração tranquilo, uma mente satívica. Se a gente não tiver paz de consciência, paz emocional, uma mente tranquila, relaxada, focada, a gente pode ter milhões e milhões de tudo e a gente vai continuar muito infeliz. Que horas são? Bom, falei tanto que quase perdi a voz. Deixa eu pegar uma coisinha para minha voz aqui.
Sylvia, did you see the thing for the throat? Have you seen? I think I have another one in the kitchen. What was there? Yeah. Not yet, amor. Not yet. O pato Yeah. Faccio la doccia allora. Ok. O que a gente quer fazer agora? Vamos abrir para perguntas e respostas? Ou a gente começa com perguntas e respostas? Talvez a gente queira fechar assim ou a gente quer voltar para o texto? Lindo, acho que você que resolve, assim, tava bom do jeito que começou, tá super interessante. Acho que se continuar nessa linha aí é legal também. Então, tá. Então, vamos continuar explorando o ponto de partida do Ronaldo. Ele dizia que ele fez menção... Ronaldo, uma outra coisa que eu queria trazer para a sua atenção é que você conhece o Nisargadatta, o Ramana Maharshi, algumas das palavras dele? Eu li vários livros dele, do Nisargadatta também. Tá? Ok. O Nisargadatta Maharaj, que o Ramana Maharshi, que fundamentalmente era um yogi, porque ele passou 20 anos em meditação, o Nirvikalpa Samadhi profundo, ele sempre teve essa tendência de se expressar, se exprimir de um modo experiencial, que é a linha do yoga, entendeu? Mas aqui e ali ele colocava o conhecimento acima de tudo. Uma das coisas que ele disse, verso final, porque no final, mais tarde na vida dele, ele estudou as escrituras do Upanishad. No final, ele falou uma coisa muito interessante, para aqueles que entendem inglês: by knowledge alone, the self can be realized. Ele disse que somente através do conhecimento o ser que nós somos pode ser realizado. No mundo espiritual existe a tendência de dizer que a mente é o problema. E nós chegamos a essa conclusão, e de novo, a gente chegou a essa conclusão sem examinar cuidadosamente a conclusão que nós chegamos. A mente é o problema. Então você vê diversos desses conceitos no mundo espiritual, alguns deles vieram próprio do Ramana, de que você só realiza o ser depois de tiver destruição da mente. Ele falava muito em termos da destruição da mente. A mente, o intelecto, é o problema. Então você tem que destruir a mente. Então essa é uma noção que permeia o mundo espiritual e fez com que a mente, o intelecto, desenvolvesse uma reputação negativa. Ao ponto de que as pessoas dizem, não, isso, intelecto, não, eu estou querendo me livrar do intelecto. Entendeu? Eu estou querendo me livrar do intelecto, agora você está trazendo os conhecimentos das escrituras que requerem o intelecto, né? Precisa ativar o intelecto. Então, as pessoas pensam que o problema é o intelecto, elas não compreendem que o problema é o intelecto operado por ignorância. Tudo que existe em termos cognitivos
da experiência humana somente ocorre no intelecto. A realização eu sou ser somente ocorre no intelecto. Tá? Portanto, dizer que eu não quero saber do intelecto, eu quero destruir a mente, etc., etc., é um mal-entendido muito grande e muito comum. Tá? O intelecto não precisa ser destruído, ele precisa ser educado, ele precisa ser governado por noções que refletem a real natureza do ser. Ele precisa de receber um corpo de ensinamento que possa refletir, ou permitir a ele de contemplar sua real natureza, em vez de continuar a refletir: eu sou o corpo físico, eu sou o corpo físico, veja o meu corpo como é que é lindo, é feio, está ficando velho. Constantemente o intelecto está meditando e contemplando naquilo que ele não é, obcecado por todas essas coisas que são bound, por tempo, limitadas por tempo e espaço. Então, o intelecto ele precisa ser reprogramado segundo sabedoria, conhecimento da verdade. Programado, então a gente tem um intelecto contemplativo, aí a gente pode começar a contemplar nos conhecimentos finais das escrituras védicas. Quais são os conhecimentos finais das escrituras védicas? Vedanta, aqueles capítulos finais de todos os Vedas. São as escrituras que não somente dizem Tatvamasi, você é aquilo, mas provam ao indivíduo, com base na experiência não examinada do indivíduo, que você é aquilo. O que ocorre é que muitas pessoas, e você mencionou isso um pouco, elas estão tão com o intelecto, porque no inferno ocorre sempre problema, sofrimento, dor, karma negativo, etc., etc. Então, é aquela história, a gente quer jogar o balde da água com o bebê junto. Conhece essa expressão, ou não? Jogar o balde com o bebê? Não existe nada de errado com o intelecto. O programa que está operando o intelecto é que é o problema. O intelecto é uma dádiva criada pela existência, para não chamar a existência de Ishvara, o Deus. É aquilo que nos permite exercitar a nossa faculdade de experienciadores e conhecedores do mundo. Então, o intelecto faz com que as pessoas do mundo, essa reputação negativa, devido a esse mal-entendido, faz com que as pessoas do mundo queiram rejeitar, negar o intelecto e viver a vida pensando: para mim só conta lá a experiência. Eu quero sentir, eu quero experienciar. Tá? Então, uma pessoa diz: não, os conhecimentos do Vedanta são muito bons, mas é um perigo porque requer o exercício do intelecto. Eu quero experienciar. Então, o que ocorre é que o ser não pode ser experienciado como um objeto de experiência. As escrituras são taxativas a dizer: o ser não é um objeto de conhecimento, nem um objeto de experiência. Então, a gente não pode objetivar o ser. Toda vez que a gente faz uma meditação ou segue um guru que diz: traga sua mente para o ser, como dizia Ramana, O Papaji, traz de novo a mente para o ser. A gente não pode trazer a mente para o ser, porque o ser não é um objeto que possa ser, não é nada que possa ser objetivado. A gente traz a mente para um símbolo do ser, e a gente pode simbolizar o ser de modos mais diversos. O amor é um símbolo do ser, o silêncio é um símbolo do ser, a paz é um símbolo do ser, o vazio é um símbolo do ser, Vikalpa Samadhi é um símbolo do ser. O que é um objeto? O objeto é tudo aquilo que possa ser objetivado pelo intelecto. O intelecto, quando objetiva,
a dualidade sujeito-objeto se estabelece, aquilo é alguma coisa outra que eu mesmo, porque eu estou objetivando, e por isso não pode ser o ser. O ser não é um objeto de experiência. Tá? Ser é alguma coisa outra. Então, a ideia de que não, eu quero alguma coisa que seja uma experiência do ser, esse esforço de querer experienciar o ser, como você disse antes, no estado chamado Ananda Maya Kosha, que é o estado do sono profundo, é um exemplo disso. O Jiva, que é aqui embaixo, embaixo dessa linha, ele está aqui e ele está querendo experienciar aquele estado de ausência de objetos. Quando a gente entra no sono profundo, o que ocorre é que as nossas o corpo simplesmente ele se recolhe no corpo causal, e o corpo causal é condicionado por um oceano de tamas. É um oceano indiferenciado de tamas. A gente precisa de tamas para dormir. Coisa muito comum, as pessoas vêm aqui para Tiruvannamalai, a energia que vem da montanha, a energia de Haramana, que é tão intensa, e quase todo mundo desenvolve muito sátiva. Todo mundo fica com muita sátiva. E muita gente tem a dificuldade de dormir, porque você precisa de mais tamas para dormir. Tá? Quando a gente cai no sono profundo, a gente entra numa condição na qual a nossa mente, né, consciente, que está recolhida na mente inconsciente, ela permanece como um oceano indiferenciado de tamas. Tamas, ela não é um refletor da consciência. Sattva é que reflete a consciência. Tamas não é um bom refletor, ele absorve a consciência. Então, naquele estado absolutamente tamásico, não existe nenhum reflexo da consciência, e por isso a gente não consegue ver nem a projeção de Ishvara, nem a projeção subjetiva do Jiva que ocorre no sono, no sonho. Tá? Então, o esforço que o Jiva aqui procura fazer de tentar entrar naquele espaço aqui experiencialmente entrar aqui e experienciar, vivenciar isso, é um exercício de futilidade. Tá? Porque o corpo causal é muito mais sutil do que a mente e o intelecto. Tá? Então, o corpo, a gente sabe que no nosso estado do acordado, a gente nada mais é do que esse pensamento original chamado eu sou. O pensamento eu sou ocorre de modo consciente aqui. Quando a gente está acordado, os nossos órgãos sensoriais estão todos eles em funcionamento. Os órgãos sensoriais estão aqui, esses são os órgãos, os instrumentos sensoriais e os instrumentos de ação. Então, no estado acordado, o corpo sutil está ancorado no corpo físico e tem à sua disposição os órgãos, os instrumentos sensoriais, os instrumentos de ações, e assim sendo, ele é uma entidade experienciadora. Ele contata o mundo das experiências, sente, decide, responde. Então, nesse estado aqui, que é chamado o Vishwa, o experienciador do acordado, né? Nesse estado aqui, todo o reflexo da consciência, ela reflete no corpo sutil, no estado acordado, ela reflete para fora. Ela ilumina o mundo exterior. É a consciência extrovertida, uma vez refletida no corpo sutil do indivíduo, no intelecto do indivíduo. Ela bate e reflete, ilumina o mundo dos objetos. Ela é extrovertida, essa reflexão. O estado do Jiva, quando ele dorme, aí ele começa a sonhar. Quando ele sonha, o que ocorre? Todos os instrumentos e órgãos sensoriais e os órgãos de ações estão desligados. Os instrumentos
sensoriais estão desligados e os instrumentos de ações também estão desligados. O que existe aqui dentro são os órgãos sensoriais e os órgãos de ação. São duas coisas distintas. Para fazer uma distinção aqui. Nós temos a mão, os olhos, né, o olfato, o tato, o palato. Esses são os órgãos, os instrumentos físicos sensoriais. Mas dentro da mente, dentro do corpo sutil, existem os órgãos sutis. Nós chamamos desses instrumentos sensoriais e órgãos sensoriais. Os órgãos existem na mente e são, respectivamente, proporcionais a cada um dos instrumentos sensoriais. Então, quando o Jiva sonha, os órgãos sensoriais e os órgãos de ação existem, mas os instrumentos não. Então, a ciência reflete na mente do indivíduo e ele não tem a possibilidade de iluminar o mundo externo, porque naquele estado, entendeu? Os instrumentos, eles não têm acesso ao que está ocorrendo aqui. Mas, ainda assim, ocorre que a gente age, a gente vê a luz, a gente vê o ar, a gente vê os elementos, a gente fala, a gente tem uma certa identificação, existe uma certa modificação, ou vritti, chamado eu sou, porque existe uma identidade com o sonhador. Sonhador é uma palavra muito legal, em sânscrito se chama Tejasa. Tejasa significa the shining one, aquele que brilha sempre. Então, nesse estado, a consciência reflete nesse estado do Tejasa, do sonhador, e projeta o conteúdo subjetivo da sua mente. Externamente para o mundo material físico, internamente ela projeta todo o conteúdo da mente do indivíduo. É uma realidade subjetiva na qual existem todos os elementos, todas as três energias, todo o universo existe aqui, mas em sua dimensão sutil, mental e emocional. Então esse é o Tejasa, aquele que brilha, que sempre brilha. Quando, dentro do Tejasa, dentro do estado do sonhador, existe o pensamento eu sou, que permite que a gente mantenha um certo senso de processo, de identidade ou de processo da experiência aqui, né? Tudo ocorre muito rapidamente, porque nós não temos os instrumentos, os órgãos sensoriais, os órgãos de ação. Deixa eu pedir à minha esposa de fazer isso na cozinha. No estado acordado, nós temos o corpo sutil ancorado no corpo físico, e é uma dimensão muito mais lenta, onde a experiência vem estruturada em tempo e espaço, e a gente tem muito mais capacidade de discernir, discriminar. Aqui é tudo muito rápido e pouco estruturado, e a nossa capacidade de discriminação e determinação é mais precária, porque é tudo pum, 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 rapidinho. Mas, ainda assim, existe um senso do pensamento eu sou o sonhador. Né? Eu sou acordado, eu sou o sonhador. Agora, o estado do sono profundo é um estado no qual não existe nenhum reflexo, porque o nosso corpo causal ele é predominado por pura tamas. Tamas ele absorve a energia e nos permite a experiência de total ausência de objeto. Né? Então a gente pode dizer, então quem que está experienciando isso aqui? Naturalmente, não é o Jiva. Existe nós conseguimos compreender que aqui nós tivemos uma experiência maravilhosa. Todo dia a gente acorda de manhã, quando a gente dorme bem, a gente diz, eu tive um período de sono maravilhoso.
Eu quase não sonhei. Foi uma tranquilidade, um relaxamento tão gostoso, me sinto tão refrescado, né? Fresco de tudo, depois de tudo isso. A gente infere que antes existiam objetos aqui, depois existem objetos aqui no sonho. A gente infere que antes tinha objeto, depois teve um intervalo que não existia nenhum objeto, não existia dualidade sujeito-objeto, ela começa, não tem reflexo. A dualidade sujeito-objeto ocorre com reflexo. E o corpo sutil é o refletor. Quando nós nos recolhemos no corpo causal, a gente não tem esse reflexo da dualidade sujeito-objeto. Então a gente sabe, existia dualidade antes, existiam objetos, um período passou que não existia nada, que foi maravilhoso, super relaxante. Por quê? Não existe nada. É relaxamento total. Nenhuma agitação, nenhuma energia aqui causando estresse, angústia, ansiedade, depressão, nada. Não existe nenhum objeto, nenhum pensamento, nenhuma vássana. As vássanas vão no estado chamado de suspensão ou de anestesiamento. As vássanas, elas não estão ali criando nenhuma agitação. Por isso que o sono profundo é absolutamente essencial. Se a gente não dorme, não experiencia o corpo profundo por alguns dias da semana, a gente enlouquece. Então, aqui a gente pode inferir que um período de tempo ocorreu que não existia nenhum objeto de experiência. E a gente infere que foi maravilhoso. Foi lindo, maravilhoso, super relaxante, etc, etc. Mas a gente não tem a capacidade de experienciar aqui como o intelecto do Jiva. Né? A gente pode dizer que existe um vrit aqui. As escrituras dizem que esse estado do sono profundo, que se chama, o experienciador aqui se chama o Pranya Jiva. O acordado se chama o Vishwa Jiva. Aquele que sonha é o Tejasa Jiva. E aquele que dorme profundamente é o Pranya Jiva. Então, aquele que dorme profundamente, como um dos estados de consciência, estados mentais do indivíduo, o Pranya Jiva, as escrituras dizem que é um estado de experiência do Jiva chamado Pranya Jiva. Qual é a implicação desse statement, dessa afirmação? É que até mesmo aqui existe um vrit, uma modificação na awareness, entendeu? Ou, em outras palavras, um certo pensamento eu sou que é extremamente sutil, tá? Porque ele é subconsciente. Ele é subconsciente, ele não existe no campo da consciência humana, existe no campo da subconsciência. Mas existe, e as escrituras dizem que esse vrit se chama o Pranya Jiva, a entidade experienciadora no estado do sono profundo. Então, aquelas pessoas que são apaixonadas, né, pela experiência, é um exercício super legal de tentar identificar-se com o Pranya Jiva e ver o que ocorre lá, para ver se existe é palpável, é tangenciável esse vrit, esse pensamento subconsciente, de uma forma consciente do pensamento eu sou. Tá? Viu, Arlindo? Mas, fundamentalmente, o objetivo desses ensinamentos, é isso que eu quero trazer para você. Essa ideia de que eu quero experienciar a verdade, eu quero experienciar a verdade, que eu sou ser aqui, eu quero experienciar a verdade aqui, e eu quero experienciar o ser como objeto que está lá, né? Que é aquilo que penetra e permeia tudo. É impossível experienciar o ser. Você pode experienciar aqui, você pode tentar experienciar, mas não é a experiência, não é produzir a experiência, embora a experiência seja a base desses ensinamentos. O objetivo
desses ensinamentos é o de propiciar a discriminação entre o ser e suas experiências. Tá? É a discriminação que permite ao investigador de realizar que eu não era o sonhador, eu não era o acordado, eu não era aquele que dorme profundamente, mas sim aquele princípio existente e consciente que é a base e o background, o fundo de tudo isso. Aquilo que permeia, sustenta, que vivifica, entendeu? Que alimenta, que dá sentiência é tudo isso. Então, isso é o que nós somos. Todas as análises do Vedanta, elas têm somente um objetivo, é aquele de isolar, separar, discriminar o ser e separar ele das nossas experiências com as quais nós estamos identificados. Nós, com base nesse ensinamento do Vedanta, nós nos identificamos como o acordado, né? O fazedor de ações no mundo físico, identificamos como o sonhador, e alguns de nós se identificam como o corpo causal. O corpo causal se chama Anandamaya Kosha. Kosha é um coisa que cobre, é como um véu da ignorância. Kosha, literalmente, nas espadas, existe uma coisa que cobre a espada, aquilo ali é o shield ou a kosha. Então, é uma coisa que cobre. Tá? Então, o objetivo do Vedanta é desvendar, revelar, né, aquilo que nós somos, mas que aparece como encoberto por causa da identificação que nós tomamos a diversos níveis da experiência humana. Nós nos identificamos com o corpo físico, com a mente, com o intelecto, com o ego, com o ego, com as nossas memórias. Nós nos identificamos. Sabe o que ocorre aqui em cima, Ronaldo? O corpo causal, Anandamaya Kosha, é onde nós experienciamos também o senso de ilimitação e bliss, felicidade estática. Toda vez que a gente tem uma experiência estática, a gente está experienciando aqui como awareness. Tá? Veja bem, nós somos fundamentalmente awareness. Toda vez que a gente quer alguma coisa muito, 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 e a gente trabalha duro para obter, a gente obtém essa coisa, existe um momento onde toda aquela agitação derivada de rajas e tamas que são manifestas aqui, que fazem a gente correr atrás de objetos experientes, toda essa agitação, ela subside, ela desaparece, porque nós obtivemos o objeto de nosso desejo. Quando aquilo ocorre, a própria definição do jiva, ela se desintegra, porque o jiva nada mais é do que rajas e tamas, os seus desejos e aversões. Quando a gente obtém o objeto de nosso desejo, entendeu? A nossa mente resolve ela mesma como consciência pura, ou aqui em cima como sattva, pura sattva. Tá? Quando a gente é no estado de pura sattva, a gente tem essa experiência de ilimitação, joia, alegria, prazer, bliss, êxtase, e so on, so on. Toda vez que a gente obtém um objeto, a gente experiencia a dissolução do jiva, e essa experiência é chamada de Anandamaya Kosha, de bliss causada quando o jiva colapsa, entendeu? O jiva, correndo atrás de objetos, aquilo colapsa e ele experiencia a natureza fundamental, essencial, não dependente de nada, que é o ser. Então, nesse campo aqui, no campo macrocósmico, microcósmico do jiva, da experiência do jiva, ocorrem todas as experiências místicas, experiências, as epifanias, ocorrem todas aqui. Eu sei de experiência própria, porque eu estava habituado eu fiquei preso, né? A escritura chama stuck in sattva, é preso, atolado em sattva. Quando você desenvolve uma mente sattvic, ela começa a produzir
uma bliss, um êxtase, que é derivado da ausência dessa dualidade sujeito e objeto, mas que ainda assim não é o ser, mas é um objeto, que a gente pode chamar de uma epifania, ou de um êxtase, ou de um bliss, ou de uma experiência não dualística, ou uma expansão de consciência, um amor incondicional. Então, esse corpo microcósmico do Jiva é onde o Jiva experiencia o êxtase do ser a nível experiencial. Você não experiencia o ser, você tem uma experiência de Sattva, que é a experiência mais próxima da experiência do ser. Mas o ser não pode ser experienciado. Isso aqui é um objeto de experiência, a ausência, ou um bliss, ou um amor, aquilo que seja. Tá? Então, o Jiva, ele é constituído por seus desejos e medos, todas essas energias, né? A mesma energia, um desejo, medo é uma energia positiva e negativa, de correr atrás ou tentar evitar alguns objetos. Quando ela se resolve, o Jiva experiencia a sua natureza como Sattva, que é a experiência mais próxima da experiência do ser. Então, a gente não tem a possibilidade de experienciar o ser, mas somente através do conhecimento, e o conhecimento aqui não é o conhecimento da metodologia do Vedanta. O conhecimento da metodologia do Vedanta é para usar e jogar fora. Ela só tem o objetivo de preparar a mente para que a mente, o intelecto, possa obter esse conhecimento e retê-lo. Tá? Então, esse conhecimento, eu sou o ser, é um produto de uma mente purificada, contemplativa, na medida que ela vai neutralizando a ignorância, chega um momento que o indivíduo vê claramente: eu sou o ser. Nós não podemos experienciar o ser como objeto de experiência, porque nós somos o ser. A única coisa que impede que nós possamos apreciar e curtir o fato de ser o ser são todas essas noções ignorantes que fazem com que nós nos sentimos identificados com aquilo que é temporal, aquilo que tem início, meio e fim. E essa aflição que é causada, o trauma da experiência humana, saber eu sou um objeto mortal, não existe segurança aqui, eu sou vulnerável, qualquer coisa pode me pegar, me levar para o hospital, e acabou a minha existência. É como se a minha existência pudesse cessar de existir. Quando você sabe quem você é, você sabe que você sempre é existência, você sempre é consciência, e você é infinitamente ilimitado. Então, esse conhecimento do ser é um conhecimento que só pode ser obtido como conhecimento do ser, como eu mesmo, porque o ser é o conhecedor de todos os objetos, mas o ser não é um objeto no campo, entre outros objetos, de conhecimento. Ele é a essência fundamental e independente do conhecedor. Como ocorre isso, Ronaldo, é uma coisa muito, muito, muito interessante. A mente precisa ser muito, muito sutilizada, preparada, satívica, de tal modo, porque, veja bem, nós determinamos já antes, a mente, o intelecto, é um refletor. Ela reflete o ser e, porque ela tem as tendências rajásicas extrovertidas, ela ilumina, e através dos órgãos sensoriais, que são todos eles voltados para fora, ela contata o mundo dos objetos. Quando a mente ela passa por um processo de purificação profundo, ela fica tão sutilizada, tão satívica, que chega um momento em que esse reflexo do ser, que ocorre sempre, 24 horas por semana, todo o tempo, é o ser refletindo em nossa mente. Em um momento que ela reflete, e o Jiva, que é o reflexo, ele não corre com o reflexo, mas ele permanece ali e ele vê claramente o reflexo do ser em seu próprio corpo sutil, e ali ele vê: eu sou o reflexo, e fundamentalmente eu sou a mesma luz que a consciência original. Você vê? Nós colocamos aqui consciência original, porque essa consciência aqui é refletida
Então, essa mente extremamente contemplativa, satívica e reflexiva é o que impede que o Jiva, ainda assim, numa mente satívica, projete o ser num objeto de experiência extremamente sutil e prazeroso, que a gente pode chamar uma experiência mística. É aquela coisa do net, não isso, não isso. Se é um objeto, não. Eu quero simplesmente me deparar comigo mesmo, olho no olho, e eu não estou interessado em nada que seja alguma coisa outra que eu mesmo. Tá? Então, isso requer uma mente muito contemplativa, de tal modo que essa projeção, essa identificação com objetos não ocorra mais, venha a cessar. Tá? Essa tendência nossa, a gente pensa, eu já compreendi isso, por que eu não realizo isso? Porque a gente continua a se identificar, a nos identificarmos com as nossas experiências. A gente quer saber quem a gente é, mas a tendência nossa de objetivar, né, e conhecer através da objetivação de experiências, de objetos, a gente continua a superimpor o ser num objeto de experiência. Existe um momento que essa dualidade sujeito-objeto colapsa, e aí o indivíduo se toca, a ficha cai assim, oh, meu Deus, eu sempre fui o ser, eu sou o ser, só existe o ser, tudo é o ser, e minha mente extrovertida fazia com que eu procurasse o ser fora de mim mesmo, num objeto de experiência. Ok? Lindo, nessa explanação você praticamente destruiu todas as minhas perguntas. Uhum. Eu espero de si. Eu espero que sirva de muito material para você contemplar. Você parece ter uma mente muito boa, uma maturidade boa, entendeu? E o Vedanta bateu na sua porta porque não é à toa. O Vedanta só bate na porta quando a gente tem mérito suficiente. Eu espero que você... Não foi por acaso, não. E você lê inglês, Ronaldo? Alguma coisa. Alguma coisa. Então, eu vou tentar, você vai no meu website, tem o meu website, www.lightofvedanta.com. Você esteve no meu website? Já. Uhum. Ok. Vai lá na parte das escrituras e textos, que tem muito material, tem diversos materiais traduzidos em português dela. Eu estou agora dando uma revisada no Bhagavad Gita, né? Ótimo. E também tem o Bhagavad Gita e a Vashista lá também, a Yoga Vashista. Ok. Você vai trabalhando com material em português e continue a contemplar. Sua mente é uma mente muito boa, sua investigação é muito profunda, e eu estou à sua disposição para ficar constantemente resolvendo as suas dúvidas e questões. Depois até eu pedi, se tiver o Skype, eu queria trocar algumas ideias contigo, se possível. Né? Obrigado. A plataforma ideal para a gente fazer isso é com grupo, de modo que outras pessoas possam ser beneficiadas. Mas se você tiver uma necessidade maior, alguma coisa que está fervendo dentro, você me liga no Skype, eu vou mandar o Skype para você. Tá? Não, a minha preocupação com o grupo é que, como tem vários questionamentos, até acho legal, porque a minha experiência prática, isso pode ajudar muitas pessoas, porque a gente vai vivenciando no dia a dia e tem várias coisas, né? Então, a minha preocupação é atrapalhar e atropelar um pouco as coisas, tá? Por isso que não é nem a questão de privacidade. Ocupar muito o espaço, a plataforma, né? O espaço do todo. Mas minha impressão é que agora nós somos 11, hoje o grupo foi menor, parece. Entre as 11 pessoas aqui, eu acho que
quase todo mundo, muito provavelmente, é agradecido por sua participação, porque foi muito rica. Não foi, Fábio? Não foi, Ivana? Foi Eu sim, achei- eu gostei muito. Assim que, embora não entrou no texto propriamente dito, o tempo todo a gente só falou de investigação do ser, né? Só foi falado, assim. Do ponto que eu Então pude foi, vai. acompanhar, foi ótimo. Eu entrei atrasado no grupo. Então, em geral, foi muito positivo para todo mundo, mas você tem razão, a gente não quer ocupar a plataforma que tenha como objetivo, né, cobrir o texto do Tati Vaboda. Você está no Facebook também, Ronaldo, ou não? Tô. Aham. Então, manda uma mensagem para mim lá, que eu mando Ok. uma mensagem. Oi, Arlindo, aqui é o Ronaldo José, aí eu mando para você meu Skype. Tá bom. Muito obrigado pela atenção, Tudo à Aurélio. Obrigado pelas disposição. explicações. E à disposição de todos vocês, tá? Obrigado, Naga. Tchau. Tchau, Vandinha. Tchau, obrigada, gratidão. Tchau, querido. Tchau.